É hora do seu review semanal de My Hero Academia. Dessa vez do capítulo 313. Baita capítulo! Essa semana foi On The Rocks, nos mangás da Jump, apesar de não termos tido One Piece. Mas calma que essa semana tem um One Piece. O assunto agora é My Hero Academia. Galera, esse capítulo mostra a força de vontade do All Might e também revela mais uma quirk do Deku, a Fajin. Eu vou ajudar vocês a entenderem exatamente o que é o Fajin, porque no meu React, quem acompanhou o React, que é a minha primeira leitura, minhas reações, com dublagens, eu faço as vozes dos personagens, etc. Eu não entendi muito bem. E aí eu tava lendo pra trazer pra vocês. Inclusive eu escrevi umas coisinhas que eu vou ler aqui pra gente entender melhor e discutirmos de uma maneira mais eficiente para entendermos os paranauês de My Hero Academia. Dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para receber as próximas notificações. Toda sexta tem React de My Hero Academia e toda segunda tem a análise. A análise sai na segunda porque eu espero o lançamento oficial no Manga Plus que chega aos domingos. Beleza? Para poder trazer o melhor conteúdo para vocês. Bom, galera, o capítulo começa com o título High Speed Long Range Mobile Cannon. É um canhão móvel de alta velocidade e longo alcance. Isso é um resumo do que é a Lady Nagant, do que é estar enfrentando a Lady Nagant. Eu vi algumas críticas a esse capítulo pertinentes de que como é possível o Deku, que tá ali na iminência do segundo ano ou no comecinho do segundo ano da UA, já tá conseguindo enfrentar uma Lady Nagant. Ela era senpai do Hawks, então tem a quick de tiro mais apelona. Mas bom, galera, é um shonen. O escalation do poder dos vilões é crescente e, consequentemente, o escalation do poder do protagonista precisa ser. Se o Deku, até o final de My Hero Academia, ainda estudante, precisa derrotar um Shigaraki e um Alpha One, talvez os dois dentro do mesmo corpo, Lady Nagant é um desafio que precisa ser superado nessa altura do campeonato. Então é um pouco forçado, mas dá pra gente digerir bem. Bom, o All Might, ele tá fazendo uma manobra no carro dele, né? Depois que ele levou aquele balaço. O nome do carro é Hércules e o All Might até fala, se fosse qualquer outro carro, já teria explodido aqui junto com o carro, né? Então é interessante, porque a gente tava amigavelmente apelidando esse carro de Batmóvel, né? Porque parece, esses últimos capítulos, eles pegam muito de Batman e Homem-Aranha. Homem-Aranha especificamente a última caçada de Kraven, né? Kraven sendo a Lady Nagant. E tem esse clima noturno, chuvoso, com esse carro, é muito Batman, né? Então é um carro blindado pelo Nomucho, não é um Batmóvel completo, como a gente vê nos filmes, porque tem uma dupla aí de vilões que eles conseguem perfurar o carro com umas lanças explosivas, mas eu também acredito que é um armamento bélico da Detnerat, né, do Redestro, que distribuiu aí para a população poder se armar e lutar contra o problema, né? Os vilões querendo que a população se arme. Então eles conseguem perfurar o Hércules e o All Might, é incrível esse painel que o All Might pula para fora do carro e a gente vê o carro derrapando e batendo. E aí, o All Might precisa enfrentar esses vilões, que até ficam temendo, né? Caramba, é o All Might, mas pera aí, ele é só uma sombra do passado. O All Might de verdade tá morto, vamos pra cima. Só que o All Might se impõe. Chega pra trás. Os caras tremem na base, isso é interessante demais. O All Might, ele lembra de quando ele pediu pra mãe do Deku pra ela deixar o garoto na UA, naquela época dos dormitórios, que eles iam ficar na UA em tempo integral. O All Might prometeu proteger o garoto. Quando o All Might já não tinha mais toda aquela força dele, jovem, eu estou aqui! O Deku tava lá pelo All Might. O que quer que aconteça com você, o seu destino é o meu. Então o All Might, ele tem uma devoção pelo Deku. É mais do que uma relação de professor e aluno, mestre e pupilo. É uma relação de amizade. E o All Might diz que ele precisa estar lutando pelo Deku, porque no dia que
qualquer coisa acontecer com aquele garoto, é o dia que eu vou morrer. E pelo visto esse não será o dia, né? Tomara. O All Might não morreria para esses dois vilõezinhos, a não ser que apareça outrem. Alguém extra aí, né? E é muito massa o All Might colocando pressão pelo símbolo da paz que ele criou. Então mesmo ele magrinho, uns vilãozinhos meia boca, temem o cara. Mas se fosse um Dabi aí, uma toga, ia pra cima do All Might e ele ia se ferrar. Mas é interessante essa característica hack do rei no All Might, né? E aí que vamos pra parte do Deku, a cidade, a noite, chovendo, e o Deku rapidão no full count, indo de uma rua pra outra pra tentar enganar a Lady Nagant. O Deku nesse momento, ele não percebe que a Lady Nagant tem uma nova quirk, né? Além do rifle, que sai do cotovelo dela, e além do rifle sai mira, sai tudo, né? A Lady Nagant também tá com o Airwalk, que foi ofertado para ela pelo Alpha One quando eles fugiram de Tártaros. Então o Deku, ele não tá sabendo disso. Pô, eu vou me mover, vou pegar essa batalha pra perto, porque eu vou ter mais vantagem no mano a mano. Então eu vou me locomover rapidão pra onde ela tá, enquanto ela vai ter que descer de escada do prédio. Só que aí o Deku leva um tiro, ele até quica esse tiro, ele tá sentindo com a quirk do quarto portador, né? O sentido aranha, o sensor de perigo. Só que aí vem outra raspando por baixo. Pega de raspão no Deku e acredito que se a Lady Nagant quisesse matar o Deku, ela teria matado. O Deku posteriormente nesse capítulo lembra do que o Hawks disse pra ele no capítulo passado. Então, capítulo passado, esse capítulo, o Horikoshi Kourei tá reiterando pra gente que a Lady Nagant quer pegar o Deku vivo, porque o Alpha One, o Shigaraki, eles querem o One for All, mas eles ainda não têm como extrair do garoto, né? Então eles querem ele vivo. Isso tudo porque o Garaki, aquele cientista, foi preso. Então eles não têm um laboratório, precisam do Deku vivo. Então, galera, a gente até abriu essa discussão no começo desse vídeo. Como é que o Deku tá superando uma heroína como a Lady Nagant? Uma heroína não, é uma vilã. Antes heroína, hoje vilã. Então como é que o Deku tá superando uma Lady Nagant? Ele não superaria. Esse tiro pegou de raspão porque ela quis, porque ela precisa dele vivo. E aí o Deku, pera, mas como é que ela me acertou? O tiro veio de trás? Aí que o Deku se liga que se ela veio pelo Alpha One, ela tem uma nova quirk. E aí a gente vê ela saltitando no ar. E aí vem uma crítica minha, assim, é uma opinião. Quero saber o que é que vocês pensam. Eu não teria revelado o Airwalk no final do capítulo passado. Tipo, o final do 312, o gancho pro 313 foi ela saltando do prédio, revelando ter uma nova quirk, a Airwalk. Eu teria finalizado o capítulo 312 mostrando que o Alpha One colocou uma quirk na Lady Nagant. E não saberíamos qual é, mas seria legal se ela só fosse revelada aqui. Porque a gente ia ficar curioso, qual é a quirk, o Deku foi atingido, E aí, quando a gente se depara com ela saltitando no ar, meu Deus, a tensão ia ser muito maior. Tem uma parte aqui que o Horikoshi Kourei também foi muito criativo na quadrinização, quando ele coloca o Deku analisando a trajetória, ele lembrando da conversa com o Hawks, tudo isso em quadrinhos que na verdade são balões de pensamento do Deku. Então é muito interessante como o Horikoshi Kourei ele mistura elementos da página, os elementos mais macro e os micro, né? Um quadrinho, na verdade, é um balão de pensamento, tudo se conecta. A página, ela ganha uma força, né? Por isso que eu sempre digo e repito que o Horikoshi Kourei é um dos melhores quadrinistas quando o assunto é mangá shonen. Pra mim, ele supera até o One Piece, pra vocês terem noção. E o One Piece é o meu amorzinho. Dessa queda do Deku, ele se posiciona, ele cai que nem um gato, ele cai em pé e ele já vai ativando a quirk da fumaça do sexto portador. E ele manda um Full Blast. Então vejam só, o One for All, ele já expande o poder daquela quirk. E um Full Blast é tipo, é o máximo de fumaça que ele consegue exalar do seu corpo. E aí a Lady Nagant nota, opa, ele também tem mais quirks, né? Então ela já fica mais ligeira do que ela já é. O sexto portador, ele chega pro Deku para reclamar disso.
velho, eu já te falei, se tu manda essa fumaça toda pra tentar fugir, não vai funcionar. Quando tu sair aqui da fumaça contra um adversário como ela, como a Lady Nagant, tu vai ser alvo fácil, mas o objetivo do Deco não é fugir. E aí que vem o terceiro portador. Muito legal, né, que todas as quirks foram reveladas, menos a do segundo. Me deixa curioso. E aí o terceiro portador vai falando, velho, você não tem proeficiência ainda, você nem treinou direito a minha quirk, e eu sei que você vai usar, e ainda vai usar em conjunto. E aí tem aquela grande lição, né, da época em que o Deco estagiou com o Endeavor, de que o Deco precisa aprender muito uma técnica, depois outra, depois misturar as duas, usá-las ao mesmo tempo. Quando ele tiver bom nas duas, agrega uma terceira. É o exemplo do violão, né, que num dedo você vai, numa mão você vai dedilhando, na outra mandando os acordes, né. Então o Deco ele tá começando a misturar quirks. E aí é que é interessante, galera, as possibilidades de mistura de quirks. Não que ele vá fundir quirks, mas é o uso. Fumaça mais a quirk do terceiro, que a gente vai falar já já. Fumaça mais Black Whip, que ele de fato usa. E aí, bom, o Deco, ele fala, né, o nome da quirk do terceiro finalmente, que ele vai usar Fajin. E é isso que me deixou confuso no momento da primeira leitura. Galera, vamos lá. Vamos primeiro a uma definição que eu peguei do inglês e traduzi, e depois alguns exemplos. Então, Fajin, das artes marciais chinesas, significa aplicar poder explosivo. Não é específico de nenhum tipo de estilo de luta, ou seja, um boxeador é capaz de usar Fajin. Entretanto, no contexto das artes marciais, o termo geralmente se refere a uma série de métodos para gerar e focar força, resultando em feitos não tão expressivos, mas bastante úteis, como o soco de 1 polegada, popularizado por Bruce Lee. Esse soco de 1 polegada pode ter uma distância de até 15 centímetros, não vamos ser literal. E realmente está no oficial, né? Quando a gente vai ler sobre esse soco de 1 polegada, é uma distância de até 15 centímetros. Então, muito massa, né? Porque quando você pensa em explosão, é só a gente lembrar, né, daquelas provas de halterofilistas levantando peso, que eles pegam aqui embaixo e depois eles erguem aqui e ficam equilibrando por um tempo e depois soltam. É a explosão, é um momentum. Naquele exato momento, ele liberou uma grande quantidade de energia para se defender, para ser ágil, para ficar mais forte. Depende do objetivo. No caso do Deco, foi para ficar mais ágil, a gente vai falar já já. Outros exemplos, quem aí assistiu Kill Bill Volume 2, quando a noiva está dentro de um caixão e ela lembra dos ensinamentos do pai Mei. Então ela precisa quebrar um caixão com um soco, mas ela não tem como pegar impulso, porque ela está no caixão, a mãozinha dela está aqui e o caixão está aqui, né? Então ela tem só essa distância, ela vai fazendo assim, ó. A distância que ela tem para dar o soco é o comprimento da palma. É o soco de 1 polegada. Então ela vai tendo que usar os ensinamentos de explosão do pai Mei. Para parâmetros de anime, a gente usou algo da vida real, né, halterofilista, de um filme Kill Bill. No anime, a gente pode ter uma noção melhor quando a gente observa o Zenitsu, do Demon Slayer, ou o Kimetsu no Yaiba, né? A respiração do trovão, a primeira e única forma da respiração do trovão usada pelo Zenitsu, que faz ele ter uma explosão de velocidade e força. E ele consegue geralmente definir as coisas com essa primeira forma da respiração do trovão. Então, basicamente, reunindo todos esses conceitos, é o Fajin. É uma explosão no corpo do Deco, né? De energia, de força. E aí, quando a gente passa a página, a Lady Nagant está mirando lá de cima. Tá tentando ver por onde é que o menino vai sair. E ela tem toda a visão privilegiada do fumacel do Deco, certo? E é interessante porque do braço dela, do rifle, sai a mira. Ela é muito completa, a Lady Nagant, até que ela vê que numa determinada rua tá saindo o Deco, mas não é o Deco. É só uma isca, né? Ele usou a capa do Gran Torino, que foi pulverizada. Não tanto, né? Tá inteirinha ainda, dá pra usar. E ele usou a Black Whip, não só na capa do Gran Torino, ele usou na própria máscara, na mochila. Então ele mandou a Black Whip para várias direções para tentar enganar a Lady Nagant e enganou.
O que é que o Deco estava fazendo? Ele, com a fumaça, ele tapou a entrada de um prédio. E ele entrou no prédio sem que a Lady Nagant visse. E ele foi subindo as escadas do prédio usando o Full Count, claro, mas também o Fajin. E ele estoura o topo do prédio. E consegue pegar o braço da Lady Nagant. Acabou! Eu acho que acabou. O que é que ela pode oferecer ainda? Alguma atitude desesperada? Pode ser. Mas assim, a Lady Nagant ela tem vantagem quanto maior a distância. Claro, no raio de 3 km, né? Aprendemos sobre a quirk dela no vídeo passado. E beleza, uma curta distância como essa aqui, que ela tava lá de cima, pertinho do Deco, ele lá no chão, pá. Ela também tem uma vantagem, mas assim, colado, ela não tem vantagem nenhuma. A não ser que o Alpha One tenha colocado alguma quirk no Chisaki, no Overhaul. Ele que tá aí sem braço, ele pode agora ajudar a Lady Nagant. Porque ela, eu acho que não pode fazer mais nada. O Deco vai imobilizar com os 45 poder do One for All. E é isso, eu quero muito ler os comentários de vocês sobre isso tudo, sobre o Fajin. E aí, qual será a técnica do segundo, velho? Muito legal, mais uma quirk tendo sido revelada. Se você gosta do meu trabalho, gosta das análises, da capinha, da edição, da minha retórica, considera aí ser membro aqui no YouTube, o link tá aí na descrição. Já tem uma galera aderindo, beleza? Ou então manda um PicPay, manda um Pix, mas ajuda aí o All que a gente sempre tá precisando de vocês para dar continuidade ao trabalho, beleza? Comenta muito aí e até a próxima!